Eu não sou, eu não sou boa em fazer poesia e nem muito menos em falar poesia, mas eu, vez ou outra, faço a ousadia de fazê-la, né? Aí eu escolhi aqui um poema para o índio, aí eu não sei pronunciar, eu acho que é Choquileg, né? Aí, como é um nome difícil de falar, e eu vou falá-lo várias vezes, né? Aí eu vou substituí-lo pelos índios tapuia, né? Que é mais fácil da gente dizer. Então, o poema diz assim: se um tapuia subjaz sob o teu crime branco, limpo depois de lavar as mãos. Se a terra de um índio tapuia alimenta teu gado, que alimenta teu grito de obediência ou morte. Se um índio tapuia dorme sobre a terra, que arrancaste debaixo de seus pés, sob a mira de tua espingarda, dentro de teus belos olhos azuis. Se um índio tapuia emudeceu sobre castanhas, bagas e conchas de seus colares de festa, graças à tua força, armadilha, raça. Cala tua boca de vaidades e lembra-te de tua raiva, ambição, crueldade. Veste a carapuça e ensina teu filho mais que a verdade camuflada nos livros de história. Este é um poema de Lindolfo Bell. Lindolfo Bell é um poeta do estado de Santa Catarina. E ele tem um livro chamado Melhores Poemas de Lindolfo Bell. Foi de lá que a gente extraiu essa poesia. Então, começando com essa poesia, eu quero primeiro agradecer a presença de todo mundo e especialmente, como nós hoje vamos tratar de uma temática bem específica, cumprimentar os nossos queridos indígenas que estão presentes aqui também, né? Porque nós temos uma escola indígena no estado e os indígenas da escola estão participando. E tem outras pessoas também que são indígenas, né? E eu diria até mais, todos nós temos um pouco de indígena, porque não existe nenhum brasileiro 100% branco, negro, né? Ou essa miscigenação. Nós somos um povo que tem uma mistura de todas as raças, né? Então, todos nós temos um pouco de branco, de negro e de índio, né? Então, com essa poesia e com essa fala, eu vou, então, acolher o nosso palestrante, o nosso professor, Olha lá, onde Judas... né? O nosso formador de hoje, que é o nosso querido amigo Luiz Catu. Ele é, como a gente conhece há muito tempo, o nosso Luiz Catu, além de ser irmão, né? Aí me permita, Luiz, lhe chamá-lo de irmão, né? Porque vocês chamam de parente. Vocês chamam uns dos outros de parente e eu vou chamá-lo de irmão. Então, Luiz Catu, ele é pesquisador, professor indígena, pedagogo, pós-graduado em etnogenese indígena. Né? Enrolou a língua, mas acho que deu para entender, né? Então, vou passar a palavra para ele, né? E ele tem 45 minutos para conversar conosco. E o nosso tema de hoje é educação escolar quilombola, ou educação escolar indígena, né? E entre as línguas e os viveres. Então, nós teremos 45 minutos da companhia de Luiz e depois nós continuaremos os nossos trabalhos.
Luiz, a palavra está com você. Quando faltar 5 minutos, eu lembro a você que falta 5 minutos, certo? Luiz? Olá, bom dia, tia Pecoema, tia Andecoema, bom dia, Regina, satisfação demais, e fico muito feliz, né, você colocar tanto o parente Luiz Catu, né, como os parentes indígenas, como irmãos, e que é assim que somos, irmãos, irmãos em nome do nosso pai Tupã, irmão em nome dos nossos encantados, em nome da Mãe Terra, porque todos fazemos parte da Terra, todos somos essa mesma ligação. Então, eu fico muito feliz em ter, né, que você tenha essa acessibilidade. E essa é uma luta dos povos indígenas, que essa acessibilidade transcenda e chegue, né, a todos aqueles que, às vezes, veem a Mãe Terra como uma mercadoria, e não como parte de si, e não como todos, como uma extensão, como irmãos que devem cuidar dela. Bom dia, né, um bom dia especial para todos que estão aqui conosco, nos acompanhando. Eu vi que tem um número bom, né, de participantes na live, na atividade, e começando um bom dia também especial aos parentes indígenas, professores indígenas, pesquisadores indígenas, aqueles que querem saber mais, compartilhar, compreender, para poder, a partir daí, né, dialogar com maior propriedade com relação à questão indígena, com relação à temática indígena, à educação indígena, a educação escolar indígena e a temática indígena. Além, né, da escola estadual indígena, nós temos outras escolas indígenas municipais no estado do Rio Grande do Norte, e hoje tem a satisfação de estar aqui acompanhando também uma professora da escola indígena João Lino, que é a primeira escola indígena do Rio Grande do Norte, né, que conseguiu uma portaria de autorização no ano de 2015 aqui no estado, que é a professora Micarla. Seja bem-vinda, professora Micarla. A professora Meiriane, também, de língua tupi, da escola indígena Alfredo Lima, da aldeia Catu, está aqui também conosco, nos acompanhando. O professor Alexandre, que é aqui de Canguaretama, da escola Fabrício Maranhão, se não me engano, estadual, está aqui nos acompanhando também, né? Temos 3 parentes do município de Canguaretama aqui que fizeram contato diretamente comigo, expressaram a necessidade de estar acompanhando, de estar aprimorando essa atividade. E, em nome desses professores indígenas, eu saúdo aos demais professores indígenas das escolas indígenas e da escola do território Mendonça. É uma satisfação estar aqui com vocês, e demais professores não indígenas também, que estão aqui, né, para compartilhar um pouco, né, da realidade, da resistência, da trajetória dos povos indígenas em relação a essa educação escolar. Bom, pessoal, antes de iniciar, eu queria fazer um cântico, que a gente sempre faz antes de começar nossas atividades nas escolas indígenas. Isso é muito importante, e lembrando, né, para que não se esqueça desse elo de ligação que nós temos com a Mãe Terra. A terra é nossa mãe, devemos cuidar dela. A terra é nossa mãe, devemos cuidar dela. Unidos assim somos um. Unidos assim somos um. Arre, 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 arre. A terra é nossa mãe, devemos cuidar dela. E é assim que os povos indígenas, né, desde a chegada do colonizador europeu, eu acho que eu falo chegada, mas, na verdade, eu acho que a palavra não seria nem essa, né? Foi uma invasão mesmo, uma chegada com uma invasão, com usurpação de direito, uma chegada com interesses diversos que trouxeram muito caos, trouxeram muitos prejuízos, e até hoje esses prejuízos continuam para os povos indígenas. Povos que tiveram que se reorganizar, que tiveram que repensar suas práticas, suas ações para continuar existindo nesse território. E uma dessas atividades de resistência, um desses meios de resistência foi a educação.
essa educação, se inserir nessa educação convencional. Claro, desde a chegada do europeu aqui nesse continente, desde a chegada dos padres jesuítas, né, nesse continente, meados de 1549, começou uma educação aos povos indígenas, uma dita educação que não era a educação que nós fazíamos, e sim uma forma que eles entendiam de oferecer a esses indígenas uma educação que os tornasse cristãos, uma educação que os tornasse civilizados, no entendimento europeu, que aqueles indígenas deixassem de ser silvícolas, deixassem de ser arredios, deixassem de ser bravos, amansassem e atendessem aos interesses, claro, naquele momento, da coroa portuguesa. Que interesses era esse? Que os indígenas abandonassem sua crença, suas práticas milenares, seu fazer, seu dia a dia, para produzir, para a partir daí ser um meio de produção, ser algo produtivo para aquele povo, claro, e amansassem para a escravidão, que é a primeira escravidão iniciada, processo de escravização iniciado nesse país, né, nesse continente, foi para os povos indígenas. Não foi fácil, primeiro contato, né, e a partir daí a usurpação retirada de todos os direitos, e agora os indígenas que aqui têm seus modos de vida, suas práticas, suas crenças, e eles terem que agora obedecer a um outro que compreendia ele como um ser insignificante, sem religião, sem espírito, sem alma, e que ele tinha que servir. Então, isso para nós, povos indígenas, para os nossos antepassados, foi um choque tremendo, isso foi doloroso e tem sido doloroso ainda nos dias atuais. A resistência ela foi imediata e os nossos parentes até hoje não aceitam essa forma de imersão, dessa forma de retirada de direitos e de amansar, né? Que a palavra é horrível, né? Amansar os indígenas. Claro, amansar é fazer que a gente baixe a cabeça e aceite todas as ações. Entregue a mãe terra para ser destruída e assim sucessivamente. Olha, com essa invasão, com essa transformada, com esse confinamento de indígenas, chegando aí meados do século XVII, os jesuítas estavam, né, nas suas missões, estavam nos aldeamentos e missões, confinando indígenas e lhes ensinando a língua portuguesa, lhes ensinando a ser cristãos e retirando deles todo o direito, inclusive um direito fundamental de falar a sua língua materna, a sua língua ancestral. No caso da maior, né, do maior contingente de indígenas desse continente, desse país, o tupi, né, uma das línguas mais faladas até o século XVII aqui nesse continente, é o tupi. E o tupi era proibido de ser falado. Olha, tão proibido de uma forma que o indígena que falasse tupi naquele período, ele poderia, né, além de ser confinado, preso, recluso, ficar sem alimentação, passar dias sem poder se alimentar, e se ele resistisse a continuar a falar tupi, não aprender a língua portuguesa, ele poderia ter a ponta da língua cortada. Aí o título do nosso bate-papo de hoje, né? Essa questão da vivência das línguas. Então, isso foi uma aula de língua portuguesa naquele período muito dolorosa, ter a ponta da língua cortada enquanto para servir de exemplo para aprender a língua portuguesa. E nessa tentativa de compreender as línguas indígenas, os padres daquele período, os jesuítas daquele período, eles criaram uma língua geral. Essa língua geral seria aí uma estratégia para que eles compreendessem os indígenas e os colonos também pudessem compreender e interagir com os indígenas. Essa língua geral também ela não foi aceita pelos indígenas, porque cada etnia, cada povo tinha sua língua específica, tinha sua língua própria, sua língua originária.
E houve, claro, a recusa, até hoje há uma recusa a essa língua geral, que alguns chamam de Engatu, né? Engatu, acho que a professora Aparente Meriano, que está aí, né? Acho que ela pode confirmar, o Engatu é uma dessas formas de tornar, né, neutra as diversas línguas, esse multiculturalismo que os povos indígenas tinham e têm até hoje. Olha, mais de 1.000 línguas desapareceram nesse processo. Mais de 1.000 línguas foram extintas sequencialmente durante esses séculos de retirada de direitos, de confinação, de tentativa de escravizar os indígenas, de todas as formas de retirada dos seus territórios. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 274 línguas apenas que são faladas, né, de línguas e dialetos entre os povos indígenas. Apenas. Dessas línguas, infelizmente, nenhuma delas é oficial no nosso país. Eu digo oficial, claro, que alguns estados, alguns municípios do Brasil já colocou, né, uma lei lá dando direito do ensino de alguma língua indígena, né, específica ali, mas é algo isolado. A níveis nacionais, nós não temos uma língua indígena oficial. No caso, o tupi poderia ser essa língua, uma das línguas ensinadas nas escolas, não só nas escolas indígenas, mas também nas escolas indígenas. Isso seria muito importante. Levou muito tempo após essa caçada a indígenas, a essa matança. O indígena que resistisse e tentasse garantir a cultura para seu povo, ele era caçado, ele era executado. O SPI, Sistema de Proteção ao Índio, né? O nome, Proteção ao Índio, na verdade, era um sistema de integração do índio à civilização, à sociedade em si, tornar ele produtivo para os interesses, né, do mercado daquele período. Esse sistema de proteção, que é o sistema de integração ao índio, eu diria, ele caçava indígena ao invés de tentar defender os seus direitos. Inclusive, ele foi derrubado, né, foi extinto do governo brasileiro, porque em determinado momento uma foto rodou o mundo de uma indígena sendo esquartejada, né, de pendurada, amarrada numa árvore, de cabeça para baixo, com fogo queimando ela aos poucos e ela sendo esquartejada. Aí vem a FUNAI, a Fundação Nacional de Assistência ao Índio, tratando de questões gerais, né, tentando apagar essa imagem do SPI, mas com o mesmo interesse integracionista de garantir a integração dos indígenas e que eles abandonassem suas terras tradicionalmente ocupadas e, a partir daí, elas se tornassem grandes empreendimentos da monocultura, da criação do gado e assim sucessivamente. E com a educação, ela continuava sendo aquela educação para tornar o indígena um servo do sistema. Infelizmente, era uma educação de retirada de direitos, uma educação de amansar o indígena, uma educação voltada para que o indígena abandonasse todo o seu fazer milenar, a cultura do seu povo. Uma educação que aniquilava de todas as formas, e ainda há essa tentativa de aniquilar a cultura rica, milenar, e a forma de perceber o universo, a forma de perceber a Mãe Terra, a forma de perceber o outro, o sentimento de pertencimento, ele tinha que desaparecer dos povos indígenas. Essa educação, ela veio durante muito tempo, ela veio com o Estatuto do Índio, a tutela, a retirada do direito do indígena se falar por si, de ter o seu próprio protagonismo. Isso doía e dói ainda, né? Nós entendermos que em alguns espaços, em alguns estados ainda do Brasil, em algumas regiões, em algumas aldeias, o indígena ainda não tem o direito de se autorrepresentar. E essa tutela, ela sempre foi difícil. Eles têm um registro administrativo, né? O registro administrativo indígena, e inclusive a FUNAI, em algumas regiões, ainda utilizam
né? Precisa que o Estado brasileiro diga que aquele indígena é índio, para que ele possa exercer seus direitos sociais como indígena, como a etnia a qual ele pertence. Eu chego na década de 70 já com a luta de vários indígenas, né, com uma luta de indígenas tentando modificar, tentando garantir direitos fundamentais. E da década de 70 até chegar à década de 80, houve grandes enfrentamentos, houve grandes lutas, houve grandes perdas, nós tivemos perdas de grandes lideranças tentando que esse direito ele fosse garantido em leis, né, ele chegasse nas constituições federais desse país. E ele não chegava, ele não se tornava lei, até, claro, 88. 88, os povos indígenas têm como marco, a Constituição de 88, ela é um marco para os povos indígenas, não só para a educação, mas também para todas as demais áreas que envolvem aí a saúde, que envolve o etnodesenvolvimento, envolve a demarcação, né, a garantia do território da terra tradicionalmente ocupada por aqueles indígenas. Porque dois artigos, que é o 231 e o 232 dessa Constituição Federal, garantiu, né, o direito originário à terra, garantiu, não, garante hoje. Né, a Constituição ela deve ser aplicada, apesar dela ser, de todas as formas, burlada, apesar do Congresso estar aí com várias tentativas, né, de emendas, querendo alterar esses artigos, querendo aprovar leis que tornem esses artigos nulos, mas os povos indígenas continuam defendendo o 231 e 232 da Constituição Federal. E daí ele abriu, né, esses dois artigos abriram, além da luta da demarcação da terra, principalmente das terras indígenas do Nordeste, e também aí eu trago para o Rio Grande do Norte, a demarcação das terras indígenas para o Rio Grande do Norte, ele trouxe uma luta, um anseio, ele liberou ali uma luta conjunta a nível nacional dos povos indígenas para agir especificamente em algumas áreas. A educação foi específica aí, porque logo depois da Constituição de 88, né, nós vimos aí na década de 90, com alguns avanços da educação. Aí a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, né, 9394 de 96, ela trouxe os artigos 78 e os artigos 79, que são muito importantes nesse avanço dessa educação específica. Esses artigos eles garantiram, né, e garantem aos povos indígenas ter essa educação específica, uma educação diferenciada, uma educação intercultural, uma educação bilíngue, que há décadas atrás não era possível, há décadas atrás não se falava, há décadas atrás esse direito não podia ser sonhado. Se imaginassem que indígenas estavam sonhando numa educação intercultural e bilíngue, ele poderia ser confinado e até executado por esse sonho, né? Essa utopia, eu diria assim. E esses dois artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele trouxe essa garantia, né, aos povos indígenas, e ele deu um fôlego aí para que os povos indígenas continuassem lutando, exigindo o cumprimento de seus direitos. Olha, no ano de 99, houve um avanço que foi muito, muito importante, o RCNEI, o Referencial Curricular para Escolas Indígenas. O RCNEI, ele trazia parâmetros aí que garantia e que orientavam esse fazer específico da educação escolar indígena. Claro, não ignorando a educação indígena. Eu vou tratar daqui a pouco com vocês um pouco dessa diferença que se dá entre educação indígena, educação escolar indígena e a temática indígena, porque os professores não indígenas que estão acompanhando essa formação, né,
deve ficar claro a eles que uma educação indígena ela é feita na base, né? Ela é milenar do seu povo, que uma educação escolar indígena ela é sistematizada para se compreender essa educação nacional, essa educação da BNCC, e que uma temática indígena ela é tratada nas escolas não indígenas, isso é importante. Olha, eu falava do RCNEI, né? Com os artigos da LDB, o 78, né? Que o artigo 78 ele foi bastante claro com relação, fala dos direitos da educação aos povos indígenas, onde diz o sistema de ensino da União, com a colaboração das fomento à cultura e assistência ao índio, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para ofertar a educação bilíngue, a educação escolar bilíngue, intercultural aos povos indígenas. E com alguns objetivos aí, com alguns objetivos específicos, né? Proporcionar aos índios e suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias, histórias e afirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas. Olha, pessoal, é importante a gente falar nessa palavra recuperação. Eu tenho ouvido muito, né? Escuto muito as pessoas quando falam historicamente sobre os povos indígenas, falam em resgatar. E recuperar você dar vida ali ao que está, né, ao seu entorno, ao seu derredor, ao que está ali tentando ser apagado, mas que você está desenvolvendo ações junto com o seu coletivo para que aquilo não apague, para que aquela chama não apague de vez. Então, acho que essa recuperação ela é importante que a gente use, né? Que a gente troque essa palavra resgatar para essa recuperar. Essa recuperação ela é muito importante, é algo que nós, povos indígenas, temos como um princípio, né? O artigo 79, né, ele diz: a União apoiará técnica e financeiramente sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Aí, os povos indígenas, eles agiram na construção desses artigos, eles estão agindo na cobrança da aplicação desses artigos. Isso é importante que se diga. A partir daí, há diálogos em várias instâncias, em todos os estados brasileiros, nas escolas em si, principalmente nas escolas indígenas, para que o Estado brasileiro, os estados que formam a União, os municípios que formam os estados possam estar dando esse apoio técnico, financeiro, esse suporte, essa oportunidade do professor Luiz Catu estar aqui, né, para dialogar sobre essa educação específica, sobre uma educação que até então, pouco mais de uma década atrás, não se falava no estado do Rio Grande do Norte. Não se falava nem que existia indígenas, veja bem, era algo fora da realidade conceber a existência de indígenas no Rio Grande do Norte. Eu acho que todos que estão aqui nos acompanhando são sabedores disso, que os livros que vocês leram, eles reforçam um genocídio indígena. Eles foram escritos de forma a propagar, a reproduzir simplesmente o que o escritor, o historiador, o folclorista Câmara Cascudo havia dito, né, que Rio Grande do Norte, esses indígenas tinham se dispersado na sociedade, morrido embriagados, outros desaparecidos, e não tinha mais índios aqui. As suas aldeias viraram vilas, suas vilas viraram cidades, e assim eles se dispersaram no meio da multidão. Isso foi doloroso, né? Ler, eu como um pesquisador, eu como um professor indígena, ler uma afirmação como essa, mas também foi encorajador para que eu pudesse lutar para mostrar a verdadeira realidade, a verdadeira face da resistência indígena, que é a verdadeira luta de fazer e reescrever essa história. Isso é importante. Então, se não era real, não era uma realidade da existência indígena, e como ser real
escolas indígenas, escolas que tratassem de uma educação específica, de uma educação intercultural, de uma educação bilíngue. Como isso poderia ser real? E com essa luta, né, acompanhando a luta do movimento nacional, os indígenas puderam, do Rio Grande do Norte, se inserir nesse contexto, provocar diálogos, esses diálogos, claro, com instituições municipais, esses diálogos com as instituições estaduais, secretarias de educação do Estado, outras secretarias, o próprio governo do Estado, para que essas políticas públicas para os povos indígenas elas pudessem valer, elas pudessem acontecer. E, claro, com base em alguns documentos referenciais, alguns marcos legais da educação escolar indígena. Nós não poderíamos abrir aí um diálogo com o governo do Estado, com as secretarias de educação dos municípios, sem ter uma referência, sem ter os marcos, sem estar acompanhando a construção, o avanço dos marcos legais dessa educação diferenciada. O RCNEI, o Referencial Nacional Curricular para as Escolas Indígenas, ele enfatiza, né, essa necessidade da construção de um currículo, olha, veja bem, de um currículo que liberte as escolas de uma formalidade, como é que eu diria, de uma formalidade um tanto quanto rígida, uma forma que tirasse essa forma de fazer uma educação centrada simplesmente em referenciais nacionais que não consideravam a realidade, a vivência, a existência dos povos indígenas. Então, o SNI ele traz essa perspectiva, é importante, eu faço uma recomendação da leitura desse referencial curricular para os professores indígenas, também para os professores não indígenas que querem compreender um pouco desse referencial de 99. Depois do RCNEI, vem se construindo, né, um avanço da educação, novas leis, novos decretos. A população indígena, os professores indígenas começaram a intervir para que esse modelo de educação que estava posto nas legislações, no papel, ele se tornasse realidade nas aldeias. Ele não fosse apenas fictício, apenas como um papel timbrado e assinado, mas que ele acontecesse na prática. E uma dessas questões é as escolas indígenas terem professores indígenas pertencentes àquelas etnias, produzindo, compartilhando, fazer com os alunos indígenas. E além de, claro, de preparar um material específico para trabalhar nessas próprias escolas e um currículo específico, calendário específico, tudo que uma escola indígena deve ter para garantir essa especificidade, para garantir essa autonomia. Olha, a palavra autonomia, ela é uma das palavras mais importantes quando se trata de educação escolar indígena. Por isso que veio algumas resoluções, a luta do movimento indígena aí, né, de criar algumas resoluções. A exemplo da resolução número 3, de 99 também, né, a resolução número 3 do Conselho Nacional de Educação, de 99. Essa resolução ela traz aí parâmetros, né, que regem essa educação escolar indígena, que orientam essa educação escolar indígena. E um desses parâmetros é essa especificidade, esse caráter, comunitário da educação escolar indígena, garantir que a educação indígena feita na base, a educação milenar, a educação construída com os nossos anciãos, construída com os pajés, construída com as rezadeiras, construída com as benzedeiras, essa educação construída com as grandes lideranças de frente políticas de luta do movimento indígena, construída com as parteiras, construída com o curumim, ela possa chegar dentro da escola. Porque, claro, a escola sistematizada, que é a educação escolar indígena, ela traz um modelo para dentro da aldeia,
um modelo aí vem implícito a grande ideia de integração, integracionista, porque antes da escola se transformar, né, pela luta do movimento indígena numa educação sistematizada para a educação escolar indígena, ela é uma educação de integrar esse indígena à sociedade. Ela tinha o mesmo modelo. Ela não considerava a sua cultura. Se o indígena tentasse trazer sua realidade, seu fazer, sua religião para dentro dela, ele era repreendido. Inclusive, a minha formação de professor, mesmo sendo indígena, ela era... eu lembro que eu fiz um magistério, e sabe quem era o professor de ensino religioso no magistério? Um padre. E isso não foi só a minha realidade. Muitos tiveram religiosos, principalmente religiosos do catolicismo, trazendo o catolicismo para dentro da igreja, para dentro da escola, trazendo a fé cristã, trazendo aquele entendimento, né, de um ser cristão que tinha que servir ali a um sistema, que tinha que servir ao governo, que se integrar a essa sociedade. E a educação escolar indígena, ela vem contra esse pensamento, ela vem de uma forma intercultural, ela vem exigindo a interculturalidade. E essa interculturalidade, ela foi construída e ela tem sido praticada com muita luta, com muita resistência dos povos indígenas. Então, é importante que isso tenha em mente essa interculturalidade, que tenha em mente o que se prega essa resolução para uma educação libertadora. Aí o nosso mestre, né, educador Paulo Freire, essa educação popular libertadora. Não parou na resolução número 5, não parou no RCNEI, não parou na Constituição de 88, não parou na LDB, continuou os avanços e as lutas. Depois da resolução, ou seja, a resolução número 3, né, eu já falei da 5, depois da número 3, já em 2012, olha, bem recente, né, 2012, os povos indígenas conseguiram melhorar, aprimorar, trazer mais elementos de garantias de direitos aos povos indígenas. E essa garantia de direitos, ela foi ampliada na resolução número 5. Essa resolução número 5 é de 2012. Ela traz também esse norte, ela orienta esse fazer dessa educação específica, diferenciada, intercultural e bilíngue. Eu vi aqui, né, no chat, né, a educação que integra não liberta, ou integra ou liberta. Verdade. Não há, né, integracionismo, não há liberdade com esse integracionismo, com essa máscara, né, que faz você baixar a cabeça e balançar uma maraca. Não dá para pensar nessa educação libertadora dessa forma. Por isso que os povos indígenas têm lutado por uma educação libertadora com autonomia, com fazer com essa autonomia. E daí a construção dessa legislação, pessoal, que vem acontecendo já de décadas do movimento indígena, com luta com muita ênfase, né, inclusive com o envolvimento das organizações indígenas a nível de Brasil, com o envolvimento de lideranças indígenas, mesmo elas não sendo professores, mesmo ela não estando atuando diretamente na educação. Aqui no Rio Grande do Norte é um exemplo. Eu posso trazer para vocês o exemplo da aldeia Sagitrabanda, no município de Bahia Formosa, onde o cacique Manuelzinho, daquela aldeia, Trabanda, ele é analfabeto para o letramento, né? Como se diria. Ele é mestre ele é doutor, ele é pós-doutorando, ele é PhD em educação indígena, mas para a educação formal, ele é analfabeto. Mas ele, quem tem lutado desde décadas atrás, clamado para que essa educação libertadora, para que essa educação intercultural, bilíngue, essa educação comunitária, do fazer considerando
o outro, considerando o sentimento de pertencimento, chegue a Sagitrabanda, mesmo ele não estando atuando diretamente na educação, nem sendo remunerado por isso. Isso é uma educação. Isso é uma forma de mostrar o fazer na educação indígena. Isso é educação indígena. Essa educação indígena, ela é a base de todo o processo educativo que nós fazemos. Essa é a base, aí eu trago para os parentes, professores indígenas que estão aqui. Todo fazer dessa sistematização dessa educação, ela deve passar por essa educação indígena, ela deve considerar esse pensar. É importante que, ainda que a escola que foi construída nas aldeias tenha muros, é importante que esses muros sejam apenas fictícios. É importante que esses muros eles não sejam divisores de água, eles não dividam a prática, o compartilhamento do conhecimento. Eles não podem fazer isso, porque uma escola indígena ela é a extensão da comunidade. Ela é ali um todo que reúne para construir novas perspectivas. Eu costumo falar, inclusive, né, tá saindo aí um material, um pequeno livro produzido por mim, que é Jogos e Brincadeiras Indígenas da Aldeia Catu, e lá vem uma frase bem importante, né, uma frase que eu não esqueço, eu sempre repito ela. Educação escolar indígena, ela não se faz, ela se vive. Não é simplesmente ler e tornar isso teoria, falar sobre essa educação. Você tem que viver ela, você tem que recontar ela, você tem que estar junto nessa prática desse dia a dia, desse fazer. Olha, depois da resolução número 5, né, da luta dos povos indígenas em si, há um grande movimento de aplicação. E eu falava aí das grandes organizações indígenas, a exemplo da PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que tem ali um corpo de indígenas atuando em diversas áreas, inclusive na área de educação, pressionando, inclusive, né, a extinta SECADI, né, é uma luta de base do movimento indígena, com força da APIB, né, e conseguiu criar uma secretaria especial para que se tratasse, né, diretamente dessa questão da educação específica. Isso foi muito importante para os povos indígenas. A exemplo da APOIME, a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. É uma articulação só construída, né, e liderada por indígenas que têm lutado para que, em diversas áreas, inclusive também da educação, essas legislações elas consigam avançar. Isso é importante que se diga. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos a APIRNE, a Articulação dos Povos Indígenas do Rio Grande do Norte, que ela atua, né, junto a todas as lideranças indígenas das 15, né, aldeias e 16, juntando aí os parentes em contexto urbano que estão em várias cidades do estado, e principalmente na capital do estado, em Natal. Ela tem representações desses povos, dessas aldeias, né, e de 3 povos que estão aqui no estado e tratam diretamente das ações de educação também, para que essa educação no estado ela seja diferenciada, intercultural, bilíngue, comunitária, que ela seja feita com a legislação, né, que foi feita por base de luta, ela aconteça. Claro, no estado a gente precisa avançar muito, estamos em um diálogo hoje para esse avanço, isso é importante. É tão importante que esse protagonismo de vocês terem um indígena hoje falando, né, ter empoderado, né, com a base de luta e falando sobre essa educação, ela está acontecendo hoje aqui com vocês. E a gente é feliz e diz que a gente está lutando para que isso se torne, né, mais em outros espaços, tenham outros indígenas falando sobre esse protagonismo dos povos indígenas. Hoje nós temos no estado apenas 2 escolas indígenas legalizadas, ou seja, com portaria, né, de funcionamento, que podendo funcionar e que conseguiram ali autorização como escola indígena no Rio Grande do Norte, que é a Escola João Lino e
a escola no território Mendonça. Agora eu perdi aqui, esqueci o nome da escola, mas está lá, né, em João Câmara, no território Mendonça, que é estadual. E a João Lina é municipal, é regida pelo Francisco município. do Nascimento, Escola Indígena Francisco do Nascimento. Escola Indígena Francisco do Nascimento. Obrigado, companheira Regina. Então, é uma escola estadual, a primeira escola estadual, né, do Rio Grande do Norte, e a João Lina é a primeira escola indígena do estado em si, mas ela é pela gestão municipal, sendo que uma educação escolar indígena, ainda que sendo gerida, ainda que tenha sido oferecida pelo município, o estado é fiscalizador dessa educação, porque a educação escolar indígena ela é a obrigação do estado, né, de acordo com a legislação. Aí, se vocês lerem a resolução número 5, isso vai ficar claro, né? O estado é quem oferece educação escolar indígena, mas o município ele pode oferecer, se a comunidade escolar, a aldeia em si, em assembleia, assim decidir. Claro, se o município não atender às demandas, as reivindicações e não oferecer esse ensino como ele deve ser, aquela mesma comunidade escolar, aquelas mesmas lideranças, aquele mesmo povo pode se reunir novamente em assembleia e solicitar que o Estado cumpra, né, e assuma essa oferta desse ensino específico e diferenciado comunitário, que é da educação escolar indígena. Isso é importante e hoje a gente tem. E tem outras escolas em processo. Propriamente na aldeia Catu, a aldeia a qual eu sou liderança, tem 2 escolas, a João Lino e a Escola Alfredo Lima. A Escola Alfredo Lima está aí avançando nesse processo de legalização, apesar de já que levou ter essa educação específica, apesar de já ter essa educação diferenciada, de ter esse currículo alterado, né? E falando em currículo, é bom que se traga aqui a questão desse currículo específico, é importante, porque essas escolas indígenas não é apenas receber uma portaria como escola indígena, elas precisam viver essa educação indígena, inclusive em disciplinas específicas, como o ensino bilíngue, que é uma realidade das 2 escolas já legalizadas aqui no estado, né, com a língua tupi, a etnohistória. É importante que esses indígenas tenham contato direto com disciplinas específicas em que tratem diretamente do seu povo, da sua etnia, e não só do seu povo e da sua etnia, mas também das demais etnias, que no Brasil ainda resistem 305 etnias. Luiz, 5 minutinhos para encerrar, veja aí, para a gente passar para os grupos e as outras questões. Show. E que essa etnohistória ela seja, na verdade, uma disciplina que, além de trazer à tona a realidade, a luta, a resistência dos povos indígenas, elas empoderem aquele educando que está acompanhando essa educação em si. Os jogos e brincadeiras indígenas, veja bem, a educação física, né, obrigatória nas escolas em si, numa escola indígena, ela se torna jogos e brincadeiras indígenas, trazendo aí uma realidade específica, uma realidade de cada etnia, de cada povo, e trazendo aí esse fazer, né, de conhecer o corpo, de conhecer a mente e do fazer, do brincar, do lúdico. E é importante demais que essas escolas considerem essas realidades, considerem o ensino bilíngue, o bilinguismo ou o multilinguismo em algumas realidades, considerem a etnohistória, a etnomatemática, considerem os jogos e brincadeiras indígenas nessa interação com a educação física, façam, né, realmente uma educação diferenciada e autônoma. Isso é importante demais que se diga. Bom, pessoal, eu sei que foi uma sequência, né, de falas sem parar, mas era necessário. Não consigo trazer todas as questões aqui da educação, do fazer da educação escolar indígena, mas a gente trouxe um resumão para que a gente pudesse repensar um pouco, né, e juntos reescrevermos essa história. Eu costumo falar que nesse estado, no estado do Rio Grande do Norte, é uma constante releitura. Essa constante releitura não é feita só pelos indígenas, mas por aqueles não indígenas também que compreendem a importância, né, do estar junto, do fazer com os povos indígenas. Gratidão. Então, a gente agradece por enquanto, né, a Luiz, e gostaríamos que ele nos colocasse aí as perguntas para o grupo
né? Vamos dividir em 3 grupos, que eles vão trabalhar justamente a partir das suas perguntas. Você pensou em quais perguntas, Luiz? Diga aí para nós. O pessoal dos grupos, preste atenção aí, as perguntas que o Luiz vai orientar o trabalho. A primeira, Regina, fala sobre a interculturalidade. O que você entende sobre interculturalidade, né, a educação intercultural para povos indígenas? Qual a importância dessa interculturalidade? Em síntese, seria isso. Importância da interculturalidade para a educação escolar indígena. A segunda seria para que o grupo pudesse falar um pouco sobre a resolução número 5 do Conselho Nacional de Educação. Um pouco sobre a importância dessa resolução e conseguisse, né, nos apresentar rapidamente, brevemente, o que trata essa resolução sobre a autonomia, algum artigo que fale sobre essa autonomia das escolas indígenas que consta na resolução número 5. Por favor, dá para repetir, professor Luiz, a primeira? A primeira e depois a segunda, porque... Certo. Vamos do que escrever. Okay. Pronto, vamos lá. Primeira, Luiz. A primeira é a importância da interculturalidade para as escolas indígenas. A importância da educação intercultural. Certo. A segunda... A segunda. Resolução número 5 do Conselho Nacional de Educação, de 2012, eles vão refletir um pouco sobre essa relação da autonomia da escola indígena. Nos trazer aí um desses artigos na resolução que trate, tem mais de um, claro, né, na resolução, que fala sobre essa autonomia das escolas indígenas, mas pelo menos um artigo que mostre, né, ali essa base da autonomia para a educação escolar indígena. E a terceira é o RCNEI, o referencial curricular, importante demais, né? Fazer uma breve leitura, né? O RCNEI ele tem muitas páginas, não dá para você, mas de, no mínimo, 3 objetivos que compõem, né, ali o referencial curricular para escolas indígenas, o RCNEI. Então, assim, o nosso Luiz Catu colocou 3 questões, né? A questão da interculturalidade nas escolas indígenas e nas escolas de uma forma geral, né? Nós não vamos só trabalhar nas escolas indígenas, mas nas escolas de uma forma geral. Depois, ele fala sobre a resolução número 5, que dá a questão da autonomia. Alguém poderia até já ir olhando na internet, né? Se o Luiz tiver que possa disponibilizar também, a gente pode mandar para os grupos, né? Tenho sim, mas é muito fácil baixar na internet, tá bem visível, mas eu tenho aqui, eu não sei como enviar aqui pelo aplicativo. Você poderia mandar, não sei se você tem como mandar no aplicativo para nós, para um de nós do NECAD, que aí a gente faz isso. Isso. Eu mando no seu WhatsApp, Regina. Isso. Mano, aí você compartilha nos grupos. Ok. Vou mandar agora. Mande agora. E a outra... A resolução número 5 eu já estou encaminhando. Agora, a parte do RCNEI, não. Você tem essa outra aí? Tenho, o RCNEI também. Pronto, também encaminha essa outra. Pronto. Aí o tempo que ele encaminha é o tempo que os grupos vão ser feitos agora, né? Vão ser formados e é o tempo que o material chega nos grupos, né? Nós vamos ter 30 minutos para conversar lá nos grupos sobre essas coisas, tá certo? Então, Luiz, a gente aguarda que você mande e o pessoal agora vai ser... Professora, repete só a questão 3, por favor. Luiz, por favor... Tem anotado no chat, pessoal, Yasmin colocou. Pronto. É só para fazer, né, destacar 3 objetivos do RCNEI. Repete a palavra. S o quê? RCNEI, Referencial Curricular para Escolas Indígenas. RCNEI. RCNI. RCNI. Isso. Regina, as questões estão no chat. Pronto, estão no chat, pessoal. A gente pode olhar aí no chat, certo? Pronto, então, você fica por aqui, Luiz, esperando aí que a gente vai daqui a 30 minutos para conversar mais sobre as suas respostas.
E na volta, Cícera, a gente fala um pouquinho o que o povo colocou aí no chat também. Pronto, pessoal, vou encaminhar vocês para a subsala novamente. Vocês vão clicar em ingressar. E quando finalizar, eu vou fechar as salas e vocês não precisam clicar em nada, tá? É só aguardar 10 segundos que vocês voltam para cá, para a nossa sala principal. Então, vou enviar. Até mais. Todos os 3 grupos voltaram? Todos os 3 grupos voltaram, Jaqueline? Estamos voltando, tem gente no caminho. Não, já tem gente, não pode ficar no corredor não, hein? Eu já encerrei as salas. Eu estou tão feliz que o grupo 1 hoje foi maravilhoso. Embora poucas pessoas falaram, mas as discussões muito boas. Isso, então já foi um avanço, né? Mas, gente, assim, nos trouxeram sem nem combinar, minha gente. A gente estava falando lá, de repente, já não estávamos mais lá. A combinação é, quando dá o tempo, a gente traz. Tá certo. Ela, você não estava no grupo hoje, Ela. Quem estava era Conceição, né? Não. Geraldo, eu também não lhe vi, senti sua falta. Cícera era. Oh, desculpa, Cícera, desculpa. Conceição também estava. Conceição estava também. É Conceição também. Estava todo mundo nos grupos. O povo está no corredor ainda, mulher. Não, se alguém ficou no corredor, se perdeu, porque quando ela traz, vem tudo. Não tem como não vir, não. A não ser que fique lá, pegue uma carreira, cai a internet, mas brincadeiras tecnológicas à parte, né? Vamos retomar aqui. O Luiz comenta aí. Eita, tem uma criança aí falando. Estou aqui. Está aqui, né? Então, pronto. Nós vamos agora, antes de falar nos grupos, Cícera, poderia dizer alguma coisa de destaque aí no chat, Cícera? Rapidamente. Eita, pera, deixa eu abrir o chat. Então, enquanto Cícera olha aí, eu acho que ela já tinha selecionado, a gente vai dizer o seguinte, alguém está perguntando, e o formulário da frequência? Daqui a um tempo, nós vamos disponibilizá-lo, né? Na hora que a gente disponibilizar, nós vamos avisar para todo mundo ir lá e se inscrever a sua presença. E depois que a gente fizer a primeira vez disponibilizando, a gente vai ficar repetindo várias vezes, né? Para que as pessoas realmente percebam que está lá e todos tenham acesso à questão da presença, certo? Mas não é agora, não. Daqui a um tempo, está perto da gente colocar lá. Conseguiu ver? Regina, Ana Medeiros disse assim, a formação está tão boa, a internet não está contribuindo. A gente tem que dizer essas coisas, né? Porque são as dores, são os gostos e as dores, né? Uhum. Outro diz, muito bom, muito boas explicações sobre as questões indígenas. Deixado aqui nos Alguém com o comentários. microfone ligado, né? E não está vendo. O pessoal aí desliga o microfone, por favor, o pessoal da computação, da técnica. Raimundo Carlos disse, muito boas as explicações sobre as questões indígenas em nosso estado. Falta colocar essas informações nos livros didáticos. Ellen disse, a educação escolar indígena não se faz, ela se vive, que foi o professor Luiz Catu, né, que trouxe. Raimundo Carlos disse, o capitalismo destruiu a identidade dos índios em nosso país e em outros lugares. Sani Furtado, que aula maravilhosa, tantos conhecimentos desconhecidos a mim até hoje. Obrigada por esse momento. Pronto. Mais um. Perguntou, será que destruiu ou silenciou? Parabéns, professor, amei ouvir sua fala. Só um pouquinho, Regina, tem coisas importantes ainda. Obrigado, professor. Raimundo Carlos disse, obrigado, professor Luiz, uma excelente aula sobre os desafios dos povos indígenas. A importância... Sani Furtado, a importância da educação intercultural, ela repetiu as questões. Yasmin Oliveira, acho que é a nossa Yasmin, né?
ela repetiu, ela botou as questões no chat. Isso. Certo. Então tá. Obrigado, Cíntia, pela contribuição. Então, agora, Luiz, né, vai escutar atentamente aí os 3 grupos, né? Então, o grupo 1 poderia aí, em 5 minutos, dizer como é que foi a discussão lá do grupo de vocês? Ok. Regina, aí deixa eu só explicar que no grupo 1, Jusca fez o relato, mas vai ter a colaboração da professora Daniela e do professor Heraldo, certo? Então, eles vão dividir aí o tempo. Certo. Então, nossa discussão começou com a minha fala, né, onde eu falei a questão daquela música de Baby Consuelo, né, que todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o 19 de abril. A partir daí, nós entramos na discussão dessa interculturalidade, né, onde eu comentei que nós, realmente, hoje, que nas escolas, seja indígena ou não, existe uma fetichização da modalidade indígena, porque não se trabalha realmente os problemas, né, que é vivido por essa população, né, na própria educação. E, a partir daí, a professora Justa fez as anotações, a professora Daniele, e elas vão dar aí suas contribuições, né, dessas anotações que fizeram, ok? A partir dessa fala de Heraldo, que ele falou... Está muito baixo, hein? Quem está falando aí, a professora... Justo, aumenta um pouquinho. Veja aí se pega mais próximo do microfone. Me ouvem? Melhorou? Melhorou um pouquinho, mas se puder aumentar um pouquinho, mas a voz ainda está um pouco baixa. Assim, fica melhor? Não, melhorou. Pronto, tirei os fones. Então, a partir dessa fala de Heraldo, que ele fala sobre... da Baby Consuelo, né, da música, a gente chegou à conclusão de que a cultura indígena ele se perdeu no ensino médio, principalmente, né, que nas escolas que não são indígenas quase não se fala da cultura indígena propriamente dita, né, que existe uma aculturação, ele usou esse nome, e que é necessário trazer o conhecimento para todas as escolas, né? Que no ensino fundamental se comemora só o Dia do Índio, né? Então, a professora Daniele falou que é importante para reforçar o sentido de pertencimento desses povos, né? Que a gente precisa estar consciente dessa identidade indígena e para a sociedade se empoderar e, com esse empoderamento, buscar os seus direitos, né? E aí o dever do professor é isso, é pesquisar esse modo de vida para trabalhar essa interculturalidade. Interessante, Jusca, que foi também comentado que na Resolução 5, no artigo 20, parágrafo 1º, existe uma citação, né, sobre essa pedagogia intercultural, certo? Que justamente deve ser trazida para o PPP, certo? Da escola, na construção da escola, junto com toda a comunidade, principalmente a comunidade que pertence, né, a essa realidade, que foi o que justamente a professora Daniele, né, trouxe para nós, quando ela dá a sua contribuição também, reafirmando, né, a questão etnolinguística, a questão cultural, a questão dos costumes, né, que deve estar inserido aí nesse PPP, partindo aí desse artigo, né, que foi comentado aí inclusive foi por Cícera, que comentou aí na sua leitura, ok? Isso, aí só complementando, né, uma reunião aqui, devemos construir esse PPP não só com o corpo escolar, mas também com toda a comunidade, ouvindo toda a comunidade, né? E os PPPs que já estão prontos devem ser revisados para a educação indígena ser vivida em sala de aula, não só trazida para a sala de aula, né? Não só os profissionais levarem isso, mas viver essa cultura. E aí, bom dia, né? Para finalizar, a terceira questão pede os objetivos da escola indígena, e aí eu tentei fazer um apanhado rápido, mas acredito que os objetivos da escola indígena devem levar em consideração as especificidades, né? As relevâncias, né? As propostas, né? A política pública de uma escola indígena deve ter propostas
que digam respeito à pluralidade e à diversidade, né, para que se possa exercer a cidadania da interculturalidade, né, e o respeito das particularidades linguísticas culturais, né? E no item 4 lá do RCNEM, da introdução, deixa eu ver, da parte 1, ele vai dizer o seguinte, que é uma prática que deve atender aos anseios, interesses e necessidades diárias da realidade atual, né, de cada comunidade. Acho que é isso. Obrigada. O grupo 1 terminou, então? Obrigado, grupo 1. Né? Agora vamos passar, então, para o grupo 2. Grupo 2, quem ficou responsável? Ana. Ela, a gente não está entendendo. Travou um pouco, né, Ellen? Ah. Mas... Quem ficou foi Ana Cruz? Foi. Para variar. Pronto. Eu estou procurando a página da apostila, menino. Então, vamos lá. Pessoal, bom dia mais uma vez. Ana Paula Cruz, já estou ficando cliente aqui, né, das exposições. Então, vamos lá. Né? Sobre a primeira pergunta, a importância da interculturalidade, nós definimos como que é importante para desmistificar as concepções colonistas e étnicocentristas, né? Essa interculturalidade deve implementar o direito à educação indígena e ao conhecimento de outras sociedades. A educação precisa ter as duas bases, né? A base comum e a base específica da educação indígena. Então, a importância da interculturalidade, nós discutimos que seria mais essa quebra da concepção colonista e estivermos discutindo com relação ao duplo conhecimento, né? Tanto a educação indígena como a educação que não seja indígena e a que nós estamos em nossas escolas ditas diferenciadas estejamos trabalhando. Com relação à resolução, né? A segunda questão, nós discutimos que dois pontos muito importantes na resolução é a definição de escola diferenciada como direito humano e social, que traz lá no segundo parágrafo a resolução, bem como a questão dos profissionais, que os professores da escola indígenas precisam ser indígenas, né? E isso inclui a autonomia das escolas e um melhor respeito, aí volta lá para a primeira questão, a interculturalidade, quando o professor é agente da própria sociedade em que está trabalhando. O ponto 3, os objetivos, nós fomos raptados da sala, né, de uma maneira muito veloz, acho que algum ET pegou a gente e nós não conseguimos discutir. Quando cuidamos, já estávamos na sala de volta. Foi, Regina. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o ponto 3. Ficamos no debate, estava muito bom. Dioclésio estava lá com a gente. E tem uma questão que foi feita por um professor, professor Paulo, que eu acho que é importante a gente questionar aqui. E que não deu tempo para copiar também, Ellen. Cadê o professor que fez a pergunta? Professor Paulo, para fazer a pergunta, por favor, querido. Ele a pergunta... Pode falar. Eu acho que ele te abriu o microfone. Bom dia a todos. No tocante à questão dessa culturalidade e dos povos indígenas que ficam dispersos nos diversos municípios do Rio Grande do Norte, como a gente poderia estar inserindo essas pessoas dentro do projeto estadual de comunidades indígenas, né? Nós já temos, mais próximo a Natal, eu sou aqui do interior, Tenente Ananias, Vila Mata, né? Mas nós conhecemos famílias descendência indígena, mas que não, de fato, elas não existem, né? Só são fragmentos. Então, há uma necessidade de uma sistematização melhor dessa situação, como que poderia ser pensado isso a nível de Estado para poder trabalhar dentro do campo da educação, a inserção da identidade dessas pessoas
no contexto estadual. A Lei 11.645, ela existe para isso, né? E aí falta, eu acho, a gente regulamentar tanto a 11.000 como a 10.000, para que essa identidade possa ser trabalhada em todas as escolas. Esse é o propósito da lei, né? E eu digo isso porque eu fui dar aula na faculdade, lá em São Paulo, Potengi, e quase todos os alunos, avô, bisavô, eram indígenas, elas se reconheciam. Então, é uma história que precisa ser trabalhada com a Lei 11.645 em todas as escolas. Eu concordo com a sua fala, sim. Pronto, Regina, nosso grupo terminou de apresentar e deixamos essa questão para a Luiz Catu elucidar melhor, além da fala da nossa colega de trabalho. Tá? Obrigada ao grupo 3, a Ellen e a do Carmo, né, que estiveram com vocês aí no grupo 3, no grupo 2, aliás, e agora vamos chamar o grupo 3, Sane Furtado vai falar por nós. Só uma coisa antes dela falar, o pessoal aí que está nos bastidores poderia disponibilizar a frequência, por favor, no chat. Vamos lá, Sane. Gente, bom dia. É o seguinte, nosso grupo não seguiu as 3 questões, tá, que o professor pediu a gente. Por conhecimento mesmo, tá? Isso foi o motivo. Mas eu vou relatar aqui que a gente debateu sobre isso. Apesar que durante a nossa fala tiveram longos momentos de silêncio. Mas vou começar. Primeiramente, foi dito que o quê? Que na BNCC traz todos os pontos que ele colocou, tanto de interculturalidade quanto a resolução 5, e o referencial curricular de cada estado de acordo com sua realidade, que trazia esse conhecimento para as escolas. Aí foi dito que já na necessidade de adicionar mais essa temática em escolas públicas, que as escolas em geral só tratam o Dia do Índio, né, que é o dia 19 de abril, e pronto. Deveria se trabalhar de forma interdisciplinar, não só o professor de história chegar lá e falar do Dia do Índio. A necessidade de uma formação para professores foi muito dita. Por quê? Porque se o grupo passava longos períodos em silêncio, eu fui a primeira pessoa a falar, tá? Eu disse que eu não iria comentar sobre aquilo porque eu não tinha conhecimento. Então, se eu sou professor e eu não tenho conhecimento, como é que eu vou inserir meu aluno falando sobre isso? Então, assim, eu sinto a necessidade grande de uma formação, sim, para os professores. E eu concordo aí com o primeiro grupo quando falou do ensino médio, que simplesmente não existe. É verdade, eu sempre fui professora de ensino médio, esse ano é o primeiro ano que eu estou em ensino fundamental, e não existe nem o Dia do Índio no ensino médio. Mas vamos lá, voltando. A necessidade de nós literalmente levantarmos a bandeira para a cultura indígena, tá? Tratar de assuntos nas nossas aulas, não só de história. E foi falado como os livros de história tem pouquíssimas páginas falando sobre a história. Foi falado também sobre Apodi, que é a terra dos Tapuias Paiacu. Será que nossos alunos sabem disso? Foi falado sobre... Claudiana, seu microfone está ligado. Intercâmbio, foi dito uma sugestão de intercâmbio de alunos, talvez dessas culturas indígenas e dos outros, para acompanhar como seria uma escola indígena. Até foi falado uma professora que quando ela fez isso, ela fez através de cartas. Poderia até ser voltada essa cultura de cartas, até para os alunos saberem que existe, ou levar realmente um aluno a outro, já que hoje em dia já temos mais facilidade com isso. Foi falado da necessidade de ter mais debates sobre a diversidade que existe, como algo atual. A necessidade de ser antirracista, trabalhar essa necessidade em sala de aula, já que a gente fala muito sobre isso. Existe muito racismo, existe muito preconceito, a gente não deve ter isso. Então, debater, levar isso aí e ter um ressignificar para esse Dia do Índio, que geralmente esse Dia do Índio é extremamente estereotipado. E não ser apenas o Dia do Índio. E foi falar também sobre a necessidade de ter uma nova disciplina no currículo, do mesmo jeito que teve espanhol que abriu agora, então por que não ter a disciplina da história do Rio Grande do Norte para tratar sobre a história indígena? Foi isso que foi falado. Se alguém quiser complementar, mas foi isso que eu anotei. Alguém do grupo quer complementar alguma coisa?
Não? Então, a frequência já está disponibilizada no chat. Então, por favor, todo mundo faça o seu registro, para depois a gente não ficar aperreado, não fiz, certo? Então, depois que os 3 grupos apresentaram, nós passamos agora a palavra para Luiz Catu, que tem 30 minutos para conversar sobre tudo que foi falado, né? E fazer as considerações finais. A palavra é com você, Luiz. Obrigado a todos os grupos. Gratidão, Regina. Bom, pessoal, tentei fazer algumas anotações breves aqui, né, dos comentários que vocês trouxeram, né, sobre as 3 questões, e estou feliz também, né, pelos posicionamentos, a compreensão coletiva aí dos grupos, né? Eu acho que vocês aí apontaram vários eixos aí, vários pontos, deram um norte aí para o que é realmente, né, as questões que foram apontadas, que foram propostas a vocês. Tratando da interculturalidade, essa interação, né, entre o outro, entre culturas, entre o fazer, essa interação em aprender junto, ela não se torna só importante para as escolas indígenas, ela é importante que ela aconteça em toda a educação, seja ela do ensino fundamental, do ensino médio, da educação nacional em si, que os povos indígenas prezam essa interculturalidade porque eles compreendem que conhecer é uma forma de respeitar. Quando você conhece, quando você vive, né, aquela ideia da viver a educação escolar indígena, viver, né, a realidade, a resistência dos povos indígenas, você respeita. Então, você ter no seu currículo, você ter no seu planejamento, no projeto político-pedagógico da sua escola, né, como princípio da educação, seja ela indígena, educação escolar indígena, seja ela de referenciais da educação convencional, seja ela da BNCC, a interculturalidade, isso vai garantir que esses povos se respeitem mutuamente, isso vai garantir que esses povos aprendam junto e que combatam o que foi dito aqui, que combatam o racismo, né, que combata tanto o racismo como as injúrias que acontecem contra povos indígenas, isso é muito recorrente, o racismo institucional, que combatam estereótipos que são tremendos com relação à realidade dos povos indígenas, a questão do imaginário que ainda se tem dos livros, né, didáticos e paradidáticos sobre os povos indígenas, precisa ser combatido, e ser combatido como? Trazendo essa relação entre o indígena e o outro. Olha, se está posto ainda em vários materiais, na historiografia oficial, muitas vezes, e em outros materiais didáticos, trazer esse indígena, juntar, relacionar, tratar, né, dessa realidade vivida hoje. Isso é muito importante. Aí eu traria, né, que essa interculturalidade ela é um chamamento para se chegar ao princípio da equidade. A palavra, eu acho que é essa, né? O princípio da equidade, porque essa não vai ser só a igualdade, porque a gente trata, né, muitas vezes de igualdade racial, a gente trata de igualdade entre pessoas, mas o que é muitas vezes igual pode não ser a equidade para o outro. Portanto, que seja equitário, né? Que tenha equidade, na verdade. Então, eu acho que é importante que se pense nessa grande questão. O grupo 1 trouxe uma questão, né, quando se falou da relação da autonomia, que eu até trago aqui para vocês, nos objetivos da resolução número 5, né? Em todos os objetivos, depois isso pode ser, aí eu vou falar, né, como a gente fala lá na sala de aula, pode ser um dever para casa, uma atividade, uma tarefa de casa, né? A gente fala comumente. Dos objetivos da resolução número 5, ela fala, são vários objetivos, mas 2 são bem curiosos, que eles usam a palavra assegurar. De todos eles, 2 têm a palavra assegurar. Os outros, eles vêm com orientar, usa algum, mas assegurar
né? Veja bem, o objetivo 3 da resolução número 5, o título 3, diz assim, do artigo 2º, né? O título 3 diz assim: assegurar que os princípios da especificidade, do bilinguismo e do multilinguismo, da organização comunitária e da interculturalidade fundamentem os projetos educativos das comunidades indígenas, valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais. E ele segue no 4, assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas indígenas leve em consideração as práticas socioculturais e econômicas das respectivas comunidades, bem como suas formas de produção de conhecimento, né, processos próprios de ensino e de aprendizagem e projetos societários. Isso aí é algo, né, que perpassa todo o universo do fazer dessa educação específica. Quando eu falo numa educação específica, numa educação autônoma, né, que tenha essa autonomia, que possa ter seus projetos próprios, que possam ter suas ideias, criar materiais específicos próprios para se trabalhar na própria escola. Então, isso é muito importante que a gente possa trazer. Houve aí uma questão, né, tratada sobre o ensino médio, né, que no ensino médio quase não se vê, não se fala dessa questão da educação dos povos indígenas, assim, da cultura, da temática indígena. É verdade. Realmente, quando eu fiz o que a gente chamava ainda o 2º grau, né, o 2º grau, eu lembro muito bem que o que eu vi era falando que meu povo estava morto, enquanto meu pai, seu chão, falava, né, lá em casa, no terreiro, ao redor das trempes, a gente assando um peixe e minha mãe fazendo o beiju no fogo, e ele falando dos nossos parentes, do meu avô, do meu tataravô, e assim sucessivamente, da nossa cultura. Na escola, quando eu ia para a escola, eles falavam que nosso povo estava morto. Então, isso era um choque de realidade. Isso era um choque de realidade que precisava, né, ser reescrito, precisava ser realterado. É o que nós, povos indígenas do Rio Grande do Norte, estamos fazendo. E para os professores, né, uma provocação é levar essa provocação para o ensino médio. O ensino médio precisa trabalhar a Lei 11.645 também. É preciso, sim. A do Carmo lembrou muito bem a Lei 11.645, que é de 2008, né, e até hoje ela é pouco, ou às vezes, em alguns espaços de educação, às vezes ela não é nem lembrada. Mas ela é algo importante porque, além da cultura, né, dos povos indígenas, além dessas práticas dos povos indígenas, ela traz ali à tona que você trate de um povo indígena vivo, não que se fale de um índio de 500 e tantos anos atrás, mas de um índio que está vivo hoje fazendo, reescrevendo, participando da história. Então, essa lei, pessoal, a Lei 11.645, ela é muito objetiva, né? O artigo 26A da LDB, o artigo 26A da LDB, ele é muito claro com relação a essa temática indígena nas escolas não indígenas. Então, as escolas que estão no contexto urbano, ou que estão no contexto rural, mas que não são escolas indígenas, elas têm que trabalhar, sim, a Lei 11.645. Elas têm que trazer essa temática indígena. Os professores provoquem seus coordenadores para lhes trazer subsídios, materiais didáticos e paradidáticos que falem sobre esses povos indígenas vivos, os povos indígenas do Brasil em si, suas etnias, suas línguas, sua cultura, que são muito diferentes, um país multicultural como o Brasil, mas que tem com suas diferentes formas de fazer de cultura que se complementam. Tragam à tona aí, provoquem seus coordenadores pedagógicos para tratar diretamente, para ter materiais atualizados de escritores atuais que falam sobre os povos indígenas do Rio Grande do Norte, principalmente do Rio Grande do Norte. Nós temos já algumas referências, mas leiam também outros escritores indígenas,
A nível de Brasil, aí eu posso trazer aqui para vocês, o Daniel Munduruku é um ótimo escritor indígena, o Gessen Baniwa é um ótimo escritor indígena que vai colaborar muito para que a Lei 11.645 de 2008 seja uma realidade aplicada no currículo das escolas não indígenas. Leia o Daniel, leiam o Gessen Baniwa, é importante que eles, né, possam fazer parte, possam ser um norte aí orientador para despertar um diálogo, uma nova pesquisa para os professores não indígenas e indígenas. Isso, aqui no Rio Grande do Norte, nós já temos escritores indígenas. Tem uma parente, né, que está participando conosco do curso, a parente Meiriane, ela tem um livro publicado recentemente de poesias, né, na visão de dos povos indígenas, muito importante. Eu agora estava procurando aqui o título do livro, mas eu não perdi, mas depois eu posso passar para vocês vocês possam também adquirir. A Graça Graúna, o João Nin, são todos referências que são escritores, né, indígenas que estão aí trazendo novas perspectivas, novos olhares para a educação escolar indígena, para a temática indígena em si. É importante que a gente abra esse leque e traga uma realidade. Pesquisem, né, documentos sobre os povos indígenas do Rio Grande do Norte, documentos acadêmicos em si, alguns trabalhos acadêmicos, ou seja, tem muita monografia, tem várias dissertações que tratam sobre os povos indígenas. Eu trago aqui uma referência que é a Jussara Galhardo, professora, a pesquisadora, né, a antropóloga Jussara Galhardo, que tem um livro Identidade Indígena no Rio Grande do Norte. Ela trata especificamente dos Mendonças do Amarelão, mas também fala dos povos indígenas de várias aldeias aqui do estado, inclusive da aldeia Catu. Ela está na sua segunda edição, Identidade Indígena no Rio Grande do Norte. É importante esse material para se fazer aí, valer a Lei 11.645. Se tratando, né, dessa questão do que se colocava a posição dos povos indígenas como um povo estagnado, parado, é preciso você ter um olhar decolonial aí. Eu falo isso, não é só descolonizar o pensamento, não. É um olhar decolonial mesmo do pensamento. Porque não dá para separar aqui, né, o que aconteceu para o que vai vir, do que está acontecendo. É preciso compreender e fazer, se readaptar em cima do novo, do hoje, da reação, da ação dos povos indígenas. Então, esse olhar decolonial ele é muito importante. O Paulo, né, trouxe uma questão sobre a interculturalidade dos povos indígenas, né, no contexto urbano. Falou fez uma questão, né, uma interrogação sobre os indígenas que não estão aldeados, que moram em cidades. É uma realidade do Rio Grande do Norte e bem expansiva, diria assim, né, em grande quantitativo. Há um grande número de indígenas que estão no contexto urbano. Só na capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, o último censo, né, 2010, ele deu mais de 800 pessoas se autoafirmando indígenas, que estão lá na capital do estado. Em outras cidades, você olhando lá o último censo, você vê pontos em várias cidades do estado, pessoas ali se autoafirmando. E são números de pessoas com consciência étnica, né? Em parte ali, que tem ali a consciência de garantir a sua autoafirmação numa pesquisa no censo oficial do IBGE. E o grande número que não entrou num grupo do Pardo, que a gente traz essa discussão do Pardo, né? Muito indígena está ali naquele grupo, sofrendo ali um novo genocídio, que é o apagamento dos povos indígenas na categoria parda, e a gente percebe, né, que hoje, com esse empoderamento de luta do movimento indígena do Rio Grande do Norte, essas pessoas estão voltando a sua reafirmação, estão se empoderando em falar, olha, sou indígena também, estou aqui, tenho memória ancestral, o meu povo, conheço essa história, a história dos meus antepassados, elas remetem à memória dos povos indígenas, então eu faço parte desse grupo de povos indígenas. E muitas vezes, por estarem fora das aldeias, eles não se sentem encorajados a falar da sua etnia, do seu povo, a falar do seu pertencimento étnico,
a Lei 11.645 novamente traz isso à tona. Enquanto os professores debruçarem, né, e haver, claro, aí há uma questão aqui que eu percebi, né, uma cobrança de ter formações específicas para que isso se torne realidade. Realmente eu concordo, é importante que essas formações, não só aconteçam essas formações específicas, mas que professores indígenas sejam esses formadores, possam estar dialogando diretamente com outros professores não indígenas, fazendo essa interação, trazendo esse protagonismo, trazendo essa releitura da historiografia oficial, para que se compreenda esse índio que luta hoje, que existe hoje, né? Ou seja, que resiste para existir. É preciso resistir para existir. Então, isso é algo que a gente tem chamado a atenção, o movimento indígena a nível de Estado tem chamado a atenção já em todas as suas assembleias, em todos os seus simpósios, seminários, participação em reuniões com governos municipais, estaduais, federais, secretarias e tudo. O movimento indígena é consenso em solicitar a participação deles nessa formação continuada de professores, numa formação específica sobre a Lei 11.645, sobre o artigo 26A da LDB, para que vocês tenham, né, os professores do campo e se estenda para as cidades, porque lá está o indígena no contexto urbano, tenham subsídio, tenham material atualizado, que garanta que você possa levar para a sala de aula, para os seus alunos, uma história viva de um povo resistente. Um povo que coleta mangaba, que caça, que pesca, come beiju, que come tapioca, sim, mas um povo também que usa o celular, que usa o computador, que se empoderou das tecnologias, da TI, para poder manter o seu povo e a sua cultura viva, defendendo seus direitos fundamentais. Isso é muito importante. Se falou aqui, né, sobre a questão de Apodi, né? Será que os alunos sabem disso, que Apodi né, tem indígena? Aí eu vou mais além, que Apodi tem indígena e que a cidade de Apodi está em cima da aldeia. Ela é a própria aldeia, ela foi construída em cima do território Tapuia Paiacu. Ali, os indígenas, o pessoal fala que a maioria dos indígenas de Apodi, eles estão desaldeados, estão na cidade. Não, a cidade está na aldeia. Então, os indígenas não estão desaldeados. Eles estão vivendo uma nova realidade de contexto urbano, eles se readaptaram para continuar existindo e vivendo. Mas essa história precisa chegar nas escolas. A história de resistência da Lúcia Tavares, a liderança mulher guerreira, né, uma grande referência que faz lembrar a Luísa Cantofa, da resistência dos tapuias do sertão, e que ela faz um levante. Essa história ela tem que chegar nas salas de aula. Essa luta das mulheres de base, das mulheres guerreiras, representações estaduais e nacionais do movimento indígena, e em especial do Rio Grande do Norte, tem que chegar. E como é que essa história vai chegar na sala de aula? Através dos professores que tenham essa formação específica continuada. Espero que a gente possa construir, né? E a gente está seguindo aí nesse caminho. Estou crendo, né, que brevemente nós temos aí essa construção, esse caminho para a formação específica de professores indígenas e não indígenas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ó, pessoal, no todo, eu diria que os princípios da educação escolar indígena, a luta para que esses princípios transcendam, né, esse fazer, o fazer os indígenas poder ter esse subsídio para trabalhar, eles possam ser alcançados. Essa é a luta do movimento indígena, essa é o nosso anseio em si, que vocês possam, né, debruçar em novos materiais, que novas pesquisas possam chegar a vocês, que a gente possa construir novas ações. Eu agradeço aqui a oportunidade, né, e estou aberto para novos momentos e novos debates também com vocês. Obrigado, Regina. Então, né, tem sido muito rica a nossa conversa durante essa manhã, né? E aí Cícera poderia dar uma olhada de novo no chat aí, enquanto Cícera olha as coisas que estão no chat, nós lembramos que todo mundo deve fazer a sua frequência, né? Para que todos fiquem
registrado, né? E aí a gente vai agradecendo a Luiz, né, por essa aula maravilhosa. É só o que o povo fala no chat aí, que está tudo muito maravilhoso, tudo muito bom, e tem um gostinho, né, de continuidade, né? Parece que todo mundo ficou interessado em tudo, né? Nós já socializamos alguns documentos nos 3 grupos, né? E também vamos enviar mais outras coisas. Eu só queria fazer uma informação a todos e a todas de que a Secretaria de Educação ela está com um grupo de trabalho, né? Um grupo de trabalho que está discutindo justamente sobre a elaboração da política de educação escolar indígena do Estado do Rio Grande do Norte. Isso começou o mês passado, é uma comissão que participa indígenas, né? Secretarias municipais de educação das cidades, dos municípios que têm escola indígena nas comunidades indígenas, né? Tem também a própria Secretaria de Educação e a FUNAI, e também as instituições de ensino superior que têm um trabalho na linha da questão indígena, como a UFRN e o IF Canguaretama, né? Esse grupo de trabalho tem 6 meses para elaborar essa política, né? Se nos 6 meses não tiver conseguido, pode prorrogar, mas a ideia é de que a gente trabalhe para que nos 6 meses essa política seja finalizada, né? E aí a gente vai fazendo a divulgação disso e acredito que, depois de tudo resolvido, vamos ter que realmente trabalhar com as escolas sobre isso. Cícera, você já tem condições de dizer algumas coisas que tem no chat para a gente ir finalizando? Cícera? Oi. Está ouvindo? Sim. Fora os agradecimentos das pessoas, né, dos participantes, os elogios, tem uns pedidos, né? Professor, compartilhe conosco as referências sobre os povos indígenas do RN, nós precisamos. Raimundo Carlos disse, temos que ter esses livros disponíveis nas futuras feiras do livro e que seja obrigatória a compra por todas as escolas. Aí do Carmo postou uma lei, né, que eu acho que é do Carmo, do NECAD. Sim, tem a lei 11.645, de 10 de março de 2008, que limita o debate a 2 escolas indígenas. É preciso regulamentar em nível estadual, importante chegar em todas as escolas e tirar do silenciamento a cultura indígena. Nossa governadora está à disposição para isso. Aí, lógico, quando essa pandemia passar, todos nós temos traços indígenas em nosso sangue. Aí ela impostou uma referência de uma dissertação de mestrado de Gorete Nunes Pereira, Potiguara, o título é Potiguara de Sagi, da invisibilidade ao reconhecimento étnico. Raimundo Carlos, consciência étnica, isso mesmo, professor Luiz. Daniela, professor Luiz, deixe os nomes dos autores e referências teóricas sugeridos aqui no chat, por favor, não consegui anotar. Aí, Jussara, do Carlos, Jussara tem um primeiro trabalho científico do Estado que reconhece a comunidade do Amarelão. Raimundo Carlos, de novo, coloque nos grupos do Zap. Professor, você tem conhecimento sobre as questões e histórias dos indígenas do Vale do Açu? A Podi está na aldeia, né? Não fiquei arrepiada. Andréa, Maria, esta aula está sendo maravilhosa. Tarará, parabéns. Que tribos habitavam o Vale do Açu? Deixa eu ver. A aula, quem a gente ia querer saber mais? Jusca. Rosires disse que é verdade. Não consigo comprar. Tá, daqui é outra coisa sobre a assinatura. Minha neta caiu, voltou agora. Pronto. Então, obrigado, né? Raimundo Carlos.
Obrigado pelas contribuições. Ainda disse assim. Oi? Regina, Raimundo Carlos ainda disse assim, o que se sabe sobre os janduís? Certo. Luiz, sobre as perguntas de janduís e de apudi, de açu, você quer dizer alguma coisa? Bem ligeirinho, só responder rapidamente? Ou deixa para depois você manda? Não dá para fazer um resuminho assim, né? Não, pessoal, eu recomendo. Rapidinho, depois você deixa eles com gosto de dizer outras coisas. Apesar do rei Janduí, né, o rei Janduí, ele ser muito importante e a gente ter que incluir ele aí, né, na temática, falar em heróis de defesa, né, dos direitos dos povos indígenas. O rei Janduí é um rei Canindé, inclusive nós cantamos no nosso Toré Potiguara, aí fazendo referência ao rei Canindé, o rei da Jurema, né? Isso é muito importante. Mas eu trago a vocês aí a Lúcia Tavares, que é a Lúcia Paiacu, né? A Lúcia Tabajara Paiacu, a liderança lá do Apodi, ela tem total domínio e é uma referência muito ótima para vocês pesquisarem sobre Janduí, sobre os Paiacus, sobre a resistência indígena no sertão, viu? Recomendo a parente Lúcia. Ela mora lá em Apodi. Mora lá em Apodi, é cacique lá. Olha, né, o povo de Apodi tem a memória viva lá. Ela criou em Apodi o primeiro museu indígena do estado do Rio Grande do Norte, o Museu Luísa Cantofa. Isso. Visitem com seus alunos. Então, Luiz, obrigada pelas informações complementares e, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Foi uma manhã muito interessante, todos os elogios estão feitos, né? E, com certeza, vamos nos encontrar várias vezes ainda nessa caminhada dessa luta, né? Eu só queria lembrar que, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre, vamos discutir a educação escolar quilombola, da ancestralidade à atual realidade. Teremos a participação do Cândido Júnior, ele é pesquisador e estudante eu não lembro se é mestrado ou é doutorado, né? Mas da UFRN, e vai estar conosco na próxima semana, e também a nossa colega de trabalho, Maria do Carmo, estará mediando a mesa, né? Então, assim, uma outra coisa que eu gostaria que você já fosse pensando, né, no dia 16, que é o nosso último encontro. Nesse dia último 16, nós não vamos fazer só pela manhã, nós vamos fazer de manhã o nosso seminário de Paulo Freire, mas à tarde vamos dar continuidade, porque a Secretaria está começando a trabalhar um ciclo de debates sobre Paulo Freire, já que esse ano completa os 100 anos de Paulo Freire. E aí o nosso seminário ele vai ser o término e a abertura desse ciclo de debate. Então, se preparem também para o dia 16 ser mais dias. E também, na próxima semana, nós teremos dia 9 e dia 11. Né? Temos 2 dias, temos na quarta e na sexta. Para poder ajustar o nosso calendário, foi preciso, na próxima semana, fazer 2 dias, certo? Então, isso aí eu estou avisando para que vocês façam os ajustes das agendas e tudo mais. Eu agora vou passar a palavra para a Glauciane, a nossa coordenadora da CODESE, para dar uma falinha final e a gente encerrar. Glauciane? Oi, Regina. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer, Luiz. Brigadão por você estar aqui conosco nessa luta. Uma aula de história da nossa história indígena no Rio Grande do Norte, né? Do povo potiguar, da etnia potiguara e Tapuia. Que coisa linda de ouvir, né? Parabéns e, mais uma vez, agradecer sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né? Luiz, liderança indígena do nosso estado, né? Que vem nessa luta de reconhecimento dos povos indígenas, dessa identidade e da educação escolar indígena, né? Junto aí com as outras lideranças, né? Thaís, Dioclésio,
José Carlos, Valda, Lúcia e tantos outros, né? E agradecer, essa temática super importante, Luiz traz muitos elementos aí para a nossa discussão, né? Nas nossas escolas, mesmo elas não estando em território indígena, mas nós somos descendentes indígenas, né, Luiz? E muitas vezes, estamos recebendo nossos estudantes que ainda não se reconhece indígena ou quilombola, né? Pela falta de conhecimento e da negação da história desses povos por tanto tempo no nosso estado, né? E isso é muito importante, essa discussão nas escolas, para o respeito, né? E principalmente contra o preconceito, o racismo, né? E essa luta que nós queremos, que é a igualdade racial e a igualdade dos povos, né? Que tenhamos equidade para toda a nossa população, né? E a educação tem esse papel muito importante. Então, nós estamos lutando sempre por uma educação que seja integral, que seja democrática, que seja inclusiva em todos os seus aspectos, inclusiva socialmente, né? Isso inclusiva porque nós respeitamos as diferenças, mas lutamos pela igualdade. Então, é isso que nós agradecemos demais o que você trouxe hoje para a gente, né? E que eu acho que pelos comentários aí no chat, você virá outras vezes para nos dar outras aulas, que será muito importante para o nosso debate nessa construção, como Regina falou, da política estadual indígena, da educação escolar indígena, que nós estamos aí com a comissão, com representantes do movimento indígena, com as IES, que está aí também na luta, né, para a primeira licenciatura intercultural dentro da universidade, exatamente para trabalharmos essas questões da legislação, da cultura, da memória, da história, da vida dos nossos povos indígenas, né, que habitam no nosso país e são negados e são mortos por lutarem, né, pela sobrevivência e pela existência. Então, essa luta é nossa também, Luiz, né? Porque nós acreditamos na igualdade e queremos juntos construir essa política junto com vocês. Então, muito obrigada e dizer que a todos, né, que tenham aí um bom descanso amanhã, né, que é feriado, dar uma relaxada aí, se cuidem, né, cuidem dos seus, o tempo ainda requer da gente muito cuidado, né, e muita esperança. E a gente, já que está falando tanto de Paulo Freire, vamos esperançar, né? Esperançar todos os dias para que a nossa educação seja sempre mais inclusiva. Um abraço carinhoso a todos vocês e a gente se vê na próxima. Obrigada, Luiz. Só lembrando que a vacina para os professores está chegando hoje de manhã, né? E, com certeza, o Estado vai organizar como será a vacinação, né? Isso, estou indo agora para lá, para a solenidade da sanção da lei, né? Que inclui os profissionais de educação como prioridade no plano de vacinação. Então, é isso, é luta, e vamos conseguir. Né? Graças a Deus. Vamos dizer tudo como será, né? A gente vai publicar depois como é que o plano será efetivado. Pessoal, então, bom dia e vamos cuidar da nossa vida. O pessoal lá da escola, eu vou ligar para vocês agora quando terminar aqui, tá certo? Para a gente conversar. E, Glauciano, depois você olha um e-mail que eu mandei para você, porque precisamos ver umas coisas. Obrigada. Um abraço, pessoal. Obrigada, Luiz. Bom dia, tchau. Obrigada a todos e a todas.
Então, Luiz, até quarta. Equipe NECAD também, obrigado pelos bastidores, pelas organizações aí, deu tudo certo. Vamos lá para a próxima semana. A próxima semana tem 2 vezes.